Oi! Hoje é a resenha do conto Os Obedientes, escrito por Clarice Lispector, aqui da sua coletânea A Legião Estrangeira. E nesse vídeo aqui também começamos o VETA 2019. Trata-se de uma situação simples, um fato a contar e esquecer. Mas se alguém comete a imprudência de parar um instante a mais do que deveria, um pé afunda dentro e fica-se comprometido. Desde esse instante que também nós nos arriscamos, já não se trata mais de um fato a contar. Começam a faltar as palavras que não o trairiam. Assim começa Os Obedientes, escrito por Clarice Lispector, que conta a história de um homem e de uma mulher. Exatamente um casal constituído, casadinho da Silva. Só que o que a gente pode dizer a respeito desse conto aqui, até super rápido, da Clarice Lispector, é que depois que está casado a gente entra num certo ritmo. E sim, o que temos aqui é o ritmo do casamento. E como vocês perceberam pelo título aqui da história, os obedientes, digamos que eles não podem fugir das normas. Sim, é isso que vamos ter aqui nesse conto da Clarice Lispector, exatamente aquele grande estilo da escritora. E por isso eu nem posso falar muita coisa a respeito desse conto, porque senão estraga a experiência de ler ele. Minha avaliação do texto. Claro, como vocês acabaram de perceber, eu não disse praticamente nada a respeito dessa história aqui desse conto da Clarice Lispector. E o motivo é aquele, claro, tradicional. É para evitar os spoilers, principalmente dizer algo muito exato e definitivo que estraga a experiência da leitura. Mas claro, o motivo mesmo é que aqui não temos exatamente uma história com o típico começo, meio e fim. Ou melhor, até tem, porque temos aqui nesse casal uma certa existência completa, desde que eles estão casados até ficarem um pouco mais maduros e ter um certo fim, que claro, aí eu não posso comentar mesmo. Mas o importante é dizer que realmente a gente não consegue extrair uma história linear aqui da situação. Na verdade, a Clarice vai pontuar algumas coisas que acontecem com esse casal, mas sem ser exatamente específica. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que literalmente esse conto aqui, ele se assemelha bastante aos seus romances. Quem já leu um romance de Clarice Lispector, pelo menos eu li dois, e em todos os dois eu tive uma certa certeza que há uma estrutura narrativa bem diferente do que a gente encontra nos contos. Os contos são mais tradicionais, podemos dizer. E nos seus romances ela é mais ousada. E claro, a ousadia de Clarice Lispector, também muita gente já conhece, é chover no molhado. Ela tem uma grande capacidade de ficar reciclando um tema básico. Eu que, por exemplo, li A Hora da Estrela, que foi seu último livro, e também A Paixão segundo GH, eu tive certeza disso. Como ela pega uma coisinha mínima, consegue fazer um ciclo completo, depois ela pega uma variação dessa detalhe que ela começou, faz um outro ciclo completo, e assim ela vai entrando um círculo dentro do outro, sempre fazendo algo completo, mas no fundo, ela não foge lá daquele primeira base que ela iniciou. E o que temos aqui nesse conto é exatamente isso. Ela faz isso na estrutura do casamento. Mais especificamente, para ser exato, ela faz do tédio do casamento, a rotina. O termo Os Obedientes do título é exatamente porque o casal, tanto o homem quanto a mulher, não podem fugir às regras. Ou aliás, podem, Porque exatamente acontece aquela coisa também típica nos contos da Clarice Lispector. A natureza feminina vai desabrochando aos poucos e no fundo, depois de algum tempo, é óbvio que a mulher dentro ali do casal ela é muito mais independente do que o próprio homem a respeito das questões da sociedade. Justamente os limites impostos que esses obedientes aqui deste casal meio que obedecem e não obedecem ao mesmo tempo. Sim, é dito aqui no texto, num certo momento, que a mulher alcança uma certa independência. O homem ainda está naquelas. Só que mesmo assim, sendo bem definido isso, que talvez a mulher já esteja um pouco mais independente, o homem tem lá a sua liberdade. Há uma coisa bastante curiosa aqui nesse conto. De tempos em tempos, o narrador dá a entender que os dois personagens, tanto o homem quanto a mulher, estão afundando. Afundando em quê? No começo não se diz exatamente qual é o líquido, digamos assim. A gente só tem a certeza exatamente do que é no finalzinho do texto. Mas de qualquer forma, a gente percebe que eles cada vez mais
Isso a gente pode concluir através dos anos que vão passando, eles vão se afundando. Mas mesmo assim, talvez não seja um grande perigo estarem afundando. Talvez haja um certo conforto, pelo menos para um dos lados, de estar completamente mergulhado e acima da cabeça ainda ter muita coisa, água, por exemplo. E assim, a respeito do final, exatamente. Há um desfecho dessa história muito interessante, muito inesperado. E aí a gente pode dizer assim, depois de ter passado por um texto que parecia, como disse, que não tem nem começo, nem meio, nem fim, aí sim, a gente acha um desfecho interessante, condizente com uma história, vamos colocar entre aspas, normal. E assim a gente vai juntando os fragmentos e a gente consegue perceber então que realmente havia uma narrativa aqui nesse conto. Não era apenas aquela típica viagem que a Clarice faz lá nos seus romances. Dentro aqui do conto, sim, temos uma estrutura realmente típica. E sim, falando em coisas típicas, temos aqui aquele grande momento epifânico. E acontece diante de um espelho. O que acontece exatamente na imagem que o personagem se vê, aí eu não vou dizer, claro, você tem que ler o texto. Aliás, falando em ler o texto, como estamos aqui no Veda, preciso explicar para vocês o que é o projeto Contos do Meio-Dia. Todo dia, de segunda a sexta, eu pego uma coletânea e um dos contos contidos no livro e faço uma resenha individual. A proposta do projeto é exatamente esse, fazer resenhas individuais de cada um dos contos. Porque qual é a tendência natural da maioria dos booktubers? É apenas avaliar o livro com um contexto geral. Aí se comenta, gostei de 2, 3 contos, não gostei daqueles outros 3, 4, e depois os outros contos, o livro tem 10, 15 contos, geralmente aquele que fica ali no meio nunca é comentado. Então a proposta aqui, e também para estimular a leitura, realmente não digo muito da história, justamente para ter bastante coisa para você poder ler o texto e poder se divertir também. E claro, né, as resenhas que eu faço aqui nunca são grandes definições dessa história. É só um apanhado, mesmo porque eu não posso nem aprofundar. De qualquer forma, essa história aqui desse casal é bastante interessante. Parece que a Clarice só vai viajar na maionese, como eu já comentei mais uma vez, mas não. No fundo, é um grande texto. E por isso, para Os Obedientes de Clarice Lispector, eu atribuo 4,5 asteriscos. E claro, já aproveito para fazer o convite. Próxima segunda-feira continuamos com A Legião Estrangeira, da Clarice Lispector. Mais um conto a ser resenhado. Também deixo uma dica. Aqui na descrição do vídeo vou colocar um link para você poder adquirir este livro aqui através da Amazon. Sempre lembrando, quem faz a compra através do link ajuda o canal e eu ganho aquela comissãozinha de vendedor. Aliás, vou deixar 2 links. Deixo o link desse livro grande que contém todos os livros coletânea de contos da Clarice Lispector. E também o link para o livro solo, só com A Legião Estrangeira, que é a coletânea da vez. E claro, também amanhã já faço convite. Às terças-feiras temos a leitura de outra coletânea, assim como na quarta, quinta e sexta. Amanhã terminamos, aliás, essa coletânea aqui. Aconteceu naquele verão, 12 histórias de amor. E claro, esse livro aqui é algo completamente diferente da Clarice Lispector. É uma coletânea leve de histórias quase ingênuas para jovens adultos, uma pegada completamente diferente. Como eu disse, é o último conto e semana que vem começamos outra coletânea. Mas para você saber qual será o próximo livro, você tem que ver o livro de amanhã também aqui dentro do Veda. E enquanto os próximos vídeos não chegam, aliás, à noite temos mais um vídeo aqui no Veda. Quase todo dia teremos 2 vídeos aqui no Veda. O projeto Veda é sempre um vídeo por dia durante 30 dias aqui no canal. Em Matado de Livros é quase 2 vídeos por dia. Enfim, à noite, às 9 horas, tem vídeo novo. E enquanto os próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já fizemos aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E tchau!